O inverno em Black Hollow sempre foi rigoroso. Pequena e isolada, a cidade ficava cercada por uma densa floresta de pinheiros, onde o vento uivava como se sussurrasse segredos antigos. Os moradores sabiam que, quando a neve ficava espessa e o frio apertava, era melhor ficar em casa, perto do fogo. Havia histórias antigas, passadas de geração em geração. Histórias sobre algo que caminhava entre as árvores, algo que espreitava na escuridão, algo que chamavam de Wendigo. Para os mais velhos, aquilo não era uma lenda, era um aviso. Se ouvir seu nome na floresta, não responda. Se sentir algo te observando, corra. E pelo amor de Deus, nunca siga os rastros na neve. Mas Thomas Carter nunca acreditou nessas histórias. Thomas era um caçador experiente. Seu pai lhe ensinara desde pequeno a sobreviver na floresta, a rastrear presas e a conhecer os sinais do perigo. Quando os cervos começaram a desaparecer da região, ele decidiu investigar. Com seu rifle nas costas e um casaco grosso, saiu antes do amanhecer. A neve rangia sob suas botas enquanto ele caminhava entre as árvores. O sol estava apenas começando a nascer, lançando sombras longas e inquietantes na paisagem branca. Então ele encontrou algo estranho. Havia pegadas na neve. Eram enormes, muito maiores do que as de um lobo, e tinham uma forma grotesca, garras alongadas, como se algo tivesse caminhado sobre os dedos. O mais estranho era que as pegadas não tinham começo nem fim. Apenas apareciam, como se a criatura tivesse surgido do nada. Thomas sentiu um arrepio. Algo estava errado, mas ele continuou. Horas se passaram. Não havia sinal de cervos, nem de qualquer outra criatura. A floresta estava estranhamente silenciosa, sem pássaros, sem vento, apenas um silêncio opressor. Foi então que ele ouviu seu nome. Thomas. Era um sussurro fraco, vindo de algum lugar entre as árvores. Ele parou, apertando o rifle nas mãos. O som ecoou de novo, dessa vez mais perto. Thomas. A voz era familiar. Era a voz de seu pai. O sangue de Thomas gelou. Seu pai estava morto há 5 anos. Ele olhou ao redor, tentando encontrar a origem do som. A floresta parecia ainda mais densa, as sombras mais escuras. Ele sabia que deveria correr, mas então ele viu algo. Entre os troncos, uma figura alta e cadavérica se destacava contra a neve. Era humanoide, mas grotescamente magra, como se a pele estivesse esticada sobre os ossos. Os braços eram longos demais, e as mãos terminavam em garras afiadas. A pele era acinzentada, com veias escuras e pulsantes. Mas o pior era o rosto. A boca estava rasgada de um lado ao outro, revelando dentes pontiagudos. E os olhos eram cavernas vazias, sem alma. Mas quando ele piscou, a coisa mudou. Agora era o rosto de seu pai. Thomas tropeçou para trás, o coração martelando no peito. A criatura inclinou a cabeça e sorriu, revelando um buraco negro onde deveria haver uma garganta. Então ela falou: "Está com fome, filho?" Thomas disparou. O som do tiro ecoou pela floresta e a criatura cambaleou para trás. Mas não caiu. Não sangrou. Ela apenas riu. Um riso seco, cavernoso, como um osso sendo rachado ao meio. A criatura se moveu. Rápida demais, como uma sombra viva. Em segundos estava perto o suficiente para que Thomas sentisse o cheiro de carne podre. Ele correu. A neve dificultava seus passos, mas ele não parou. Podia ouvir a criatura atrás dele, os passos pesados, os galhos quebrando, o som daquela risada insana. De repente o chão sumiu. Thomas caiu, rolando colina abaixo. Sentiu a neve e o gelo cortando sua pele enquanto despencava. Quando finalmente parou, seu corpo estava coberto de dor. Ele tentou se levantar, mas então viu as pegadas de novo. Elas estavam ao seu redor. A criatura já estava lá. Os galhos acima dele se agitaram. Algo saltou das árvores, pousando à sua frente. Thomas levantou o rifle tremendo, mas era tarde demais. A criatura se aproximou, lenta e metódica, como um predador saboreando o momento. Seus olhos vazios o devoravam. Então, ela sussurrou algo que gelou seu sangue. "Você vai se tornar um de nós." Foi a última coisa que Thomas ouviu antes de a escuridão o consumir. O último relato. Dias depois, um grupo de busca encontrou o rifle de Thomas no meio da neve.
mas ele nunca foi encontrado. A cidade de Black Hollow entrou em luto, mas os mais velhos sabiam a verdade. Quando o inverno seguinte chegou, os servos voltaram, mas havia algo diferente. Um novo som começou a ecoar na floresta à noite. Um chamado fraco, uma voz familiar. Está com fome?